Tudo bem? Sou o Eduardo. Hoje eu estou cursando Engenharia Elétrica e vou fazer um resumo para vocês de um pouco do que a gente aprende na matéria de eletrônica de potência, tá? Separei aqui algumas perguntas que fazem total sentido para quem já está entrando na matéria e precisa ter conhecimento. Então vamos lá. São as perguntas. O que é energia, o que é tensão elétrica, o que é corrente elétrica, o que é resistência, o que é potência. Explique qual é a diferença de eletrônica analógica, eletrônica digital e eletrônica de potência. Basicamente, para você estar na matéria, estar cursando, né, eletrônica de potência, você já precisa ter o conhecimento de eletrônica digital e de eletrônica analógica, como se fosse um conhecimento básico, né? Vou explicar também para vocês o que é tensão RMS, demonstrar para vocês a fórmula dela e depois vou mostrar como que se comporta a senoide, tá? Explique como funciona um capacitor eletrolítico de dióxido de alumínio e vou explicar para vocês o que é filtro passa baixa. Vou desenhar no LT Spice como que é um retificador em ponte com filtro e depois mostrar também para vocês como que é a onda dele no final. E por último explicar o que é alguns componentes, SCR, TRIAC, MOSFET e IGBT. Fechou? Então vamos lá. Vamos começar do início aqui. Aliás, do início não, eu quero começar falando. Vamos do início. Energia. O que é energia? Basicamente, energia é a capacidade de gerar trabalho e ela é medida em joule. Que é tensão elétrica? Bom, normalmente quando a gente tira medidas de tensão com multímetro, são dois cabos em que você coloca para você medir. Por que é assim? A tensão elétrica é o diferencial entre dois pontos. Então, o que acontece? Você coloca lá o negativo e o positivo do multímetro e você tem a tensão. E a tensão é medida em volts, tá? Corrente elétrica. O que é corrente? É a quantidade de cargas elétricas que atravessam um condutor. E ela é medida em amperes, tá? Olha, uma coisa muito importante. Tem muita gente por aí que chama corrente elétrica. Às vezes de falar, vamos medir a corrente em amperes, eles falam assim, qual que é a amperagem? Então aqui no curso aqui, quando alguém fala amperagem aqui, cara, é caixão. Então tá, resistência elétrica. O que é resistência? Resistência já é um pouco mais complicado a teoria. É basicamente a quantificação da oposição da passagem de cargas elétricas de um condutor, tá? E ela é medida em ohms, que é aquele símbolozinho assim, ó. O que é a potência elétrica? A potência elétrica e a energia tem basicamente o mesmo significado. A diferença é que a potência ela tem uma variação de tempo. Então, como que é? O que é a potência elétrica? É a quantidade de gerar trabalho, só que uma variação de tempo. Por exemplo, por que quando você tem lá um secador de cabelo, a potência dele é 1.300 watts? Porque ele está falando assim, 1.300 watts, nessa variação de tempo, eu consigo te fornecer esta carga. Fechou? Agora vamos para o próximo. O que é eletrônica analógica? A eletrônica analógica, entre essas três eletrônicas aqui, é a eletrônica mais segura que tem, porque são sinais contínuos, né? Então são aqueles caras lá que tá seguindo na reta o sinal e nunca tem uma mudança, né? Não tem uma variação. É uma coisa mais antiga, mas mesmo assim é o mais seguro, tá? O que é sinal digital? Sinal digital são sinais discretos. É um pouco diferente do analógico e a segurança dele também é bem menor. E agora vamos lá para o que é o curso agora que eu estou falando para vocês, né? Para a matéria, desculpa. O que é eletrônica de potência? É a junção desses dois caras. A eletrônica de potência, o que ela faz? Ela converte, ela gerencia e ela toda essa comunicação, né? Mas o que ela converte e gerencia? Ela converte e gerencia cargas em sinais de alta potência. Fechou? Então, assim, sempre quando você vê sinais de alta potência, é sempre eletrônica de potência, tá? Até você pode vincular o nome aí com tudo. Vamos lá agora. O que é tensão RMS? A tensão RMS basicamente é o que? Quando você quer fazer uma transformação
em corrente contínua para corrente alternada ou vice-versa, você faz o cálculo para descobrir exatamente isso. Qual que é a equivalência da contínua na alternada e qual que é a sua fórmula. Bom, a fórmula de tensão elétrica é exatamente essa daqui, você faz através de integral, tá? Então aqui se começa tensão RMS, 1 sobre T, abre a raiz de tudo, aqui temos a integral de T de zero, né? Porque aqui só vai ter uma diferença quando você souber a diferença. Vamos supor, aqui você pode ter alguns exercícios que falem assim, qual que é a tensão RMS de 0 a 90? Você vai pegar lá a senoide do semicírculo de 360 graus, vai colocar lá 90 graus e você vai descobrir exatamente qual que é a tensão RMS daquele ponto, tá? Nesse caso que a gente está colocando zero. Então, essa daqui é a fórmula inicial. Então, Vp ao quadrado vezes seno de 2π vezes t sobre tzão vezes derivada de t. Tá? Daí aqui já começa a resolução. Então, quando você faz a integral, você pega tudo que está aqui para dentro que você não consegue resolver, joga para fora e fica Vp ao quadrado sobre t para fora. E daí tudo isso aqui você consegue fazer integral. Qual que é a integral de seno? É menos 1 cosseno. Aqui, fazendo a integral de 2t, é 4π vezes t, divididos por t, divididos por 2. Continuando, o que acontece? Esse carinha aqui, ó, ele vai vir para cá. Então, o 2 vem para fora. Então, daí a gente tem aqui embaixo 2t, certo? E fica só o t de novo. Então, você vai ver que tudo isso daqui, a única coisa que saiu foi o t lá para fora. Então, fica exatamente isso daqui. Porém, como a gente está colocando zero, vai ficar aqui, quando você faz integral, você tem que fazer tanto para menos quanto para mais, você vai colocar aqui 0 e 1. Então, tudo que é vezes zero, é zero. Então, basicamente, você corta tudo isso daqui, corta isso daqui, e vai sobrar só Vp ao quadrado sobre 2t. Resolvendo essa equação, você corta aqui, e daí vai ficar Vp sobre raiz de 2. Essa daqui é exatamente a fórmula para você resolver tensão, para você resolver tensão RMS. Como eu disse, em alguns casos ou outros exercícios, a gente pode ter aqui uma variação de zero, né? Então aqui pode ser 90, pode ser 30, vai depender muito do que você for fazer, tá? Então vamos lá, qual que é o próximo? Agora eu vou explicar para vocês o que é um capacitor eletrolítico. Para isso eu vou te mostrar uma foto desse cara aqui, ó. Então o que é o capacitor? O capacitor eletrolítico, ele tem basicamente duas chapas de alumínio, né, separadas por um eletrolito, que é esse cara aqui, esse abençoado aqui. Uma dessas chapas é feita de dióxido de alumínio e a outra chapa é feita somente de alumínio, tá? Ele tem um líquido aqui dentro, que esse líquido aqui complica um pouco as coisas. Por quê? Uma das desvantagens dele é exatamente isso. Como ele tem líquido, né, o capacitor está lá segurando a carga, o que acontece? Ele esquenta e pode fazer explodir o capacitor, pode fazer estragar o capacitor, entre várias outras coisas. Qual que é a vantagem dele? Esse capacitor de eletrolítico de alumínio, ele pode suportar uma carga muito maior que os outros capacitores. Então, vamos ver para o outro. Bom, já expliquei para vocês como funciona, destacando as vantagens. Fechou. Então, agora aqui eu vou explicar para vocês o que é um filtro passa-faixa. Bom, o filtro passa-faixa, ele tem um capacitor e temos um indutor. O capacitor, ele deixa passar somente as frequências baixas, já o indutor deixa passar somente frequências altas. Ou seja, o filtro, ele vai deixar, no final do filtro, passar somente frequências intermediárias. Então, pense assim, que você tem aqui a gama de frequências, tudo que está alto ele vai cortar e tudo que está baixo ele vai cortar. Então, vai sobrar só aqui no meio. Então, todas as frequências intermediárias. Então, basicamente, é isso aqui, ó. Tá vendo? Não sei se vocês vão conseguir entender bem meu desenho aqui. Então vamos lá, a frequência começa alta, vai passar pelo trafo, a CDC, ele passa aqui pela fonte, ele começa a se equilibrar e no final do filtro, né, ele tem, ó, tá vendo aqui, ó, aqui no final do filtro, em vez de ele ter essa frequência que vai de cima para baixo, ele deixa passar somente frequências intermediárias. Então para isso que serve um filtro passa-faixa, para você apenas deixar passar frequências intermediárias. Então vamos lá, o próximo aqui agora, eu vou pegar agora um circuito retificador em ponte com filtro e vou desenhar ele no LT Spice. Eu vou pegar ele aqui no meu computador, vamos abrir aqui do 01, certo?
E vou agora mostrar para vocês como que é feito esse cara. Então, vamos dar um zoom, a gente baixa esse daqui, dá um Ctrl R, né? Sempre para dar um balão nos componentes, coloca ele aqui. E agora eu vou colocar um diodo, não, vamos colocar 4 diodos. Então temos o diodo aqui, outro diodo aqui, outro diodo aqui e outro diodo aqui. Temos também um capacitor, que ele vai ficar bem no meio aqui, certo? Fica bem no meio. E um resistor aqui também. Agora vamos fazer somente a ligação entre eles, tá? Agora vamos colocar também aqui bem na roda um GND, que no caso é o Terra. Agora vamos fazer a ligação desses caras. Esse daqui fica assim. Certo? E aqui vamos fazer a ligação desse cara aqui, ó. Primeiro vamos ligar esses 4 aqui. Por quê? Porque ele vem aqui pra cá, daqui pra cá, daqui pra cá, daqui e daqui. Então agora o que acontece? Esse cara aqui, ele vai ser interligado com o indutor aqui, que vem pra cima e vem aqui. Então basicamente eles estão se encontrando, tá vendo? Daí o que acontece? Agora temos esse cara aqui que ele vai interligar com esse, vai vir no Terra e do Terra vai vir pra cá. E temos também aqui, desce para baixo, desce daqui para cá. Exatamente esse cara aqui que é o retificador de onda completa. Então aqui está desenhado para vocês verem como é um retificador de onda. Nada muito difícil, né? Você viu que a única diferença dele para os outros retificadores é a ligação. Então você coloca aqui o capacitor para fazer toda essa função, o resistor, os diodos aqui, e é isso, gente. Então aqui na prática aqui vocês têm um circuito com retificador de onda. Bom, aqui o que eu separei aqui para explicar para vocês qual é o efeito do sinal de saída quando aumenta ou diminui um capacitor. Então o que acontece? Aqui no sinal de saída, quando a capacitância do capacitor é muito baixo, ele não entrega uma onda ideal, tá ok? Então esse que é o cara. Bom, agora eu vou explicar alguns componentes para vocês, que é os últimos que estão faltando. O que é um C? Basicamente assim, o SCR e o TRIAC, ambos são um tiristor em formato de diodo. Quer ver? Eu vou colocar aqui para vocês agora um TRIAC aqui dentro do LT Spice. Como que vocês vão ver como que eles têm o mesmo formato do diodo. Oxi, pera aí, ó. Então vamos aqui, temos o TRIAC. Ó, você tá vendo que a forma do TRIAC aqui basicamente é como se fosse 2 diodos dentro? Então, exatamente. Então, o que acontece? Hoje o TRIAC, o que ele tem? Ele é um tipo de tiristor em formato de diodo que ele tem a capacidade de gerir a energia dos dois lados. Então, aqui, ele vem aqui, né? Deixa eu dar um delete aqui, que tá ficando feio já esse negócio aqui já. Opa, delete. Então, o que faz? Ele vem aqui e ele tem capacidade de entrar energia tanto aqui em cima, ó, como aqui embaixo. Sacou? Então, por isso que o TRIAC é diferente dos outros. Já o SCR, ele também é um tiristor, é um tipo de tiristor em formato de diodo com gatilho. Sacou? Qual que é o outro item agora? Nós temos o MOSFET. Bom, o que é o MOSFET? Já o MOSFET, ele é um transistor que faz chaveamento de campo elétrico. E ele trabalha sempre com frequências altas. Já o IGBT, ele é um transistor também. A diferença é que ele é bipolar e ele tem um gate isolado. E ele é basicamente a junção do MOSFET e o PJT. Beleza? É isso então, gente. Eu acho que a gente já explicou tudo que tem aqui para vocês. Agradeço a visualização de vocês. Se tiver qualquer dúvida ou se quiser dar uma dica para mim de como melhorar os vídeos, aí só me dá um toque, tá bom? Obrigado, até mais.